Olá, turminha querida, sejam bem-vindos novamente. Vamos aqui, para o nosso segundo dia de aula, nossa aula de história, né? A gente vai fazer aqui a nossa primeira correção da semana, né, gente? Foi nosso conteúdo aí passado, né, sobre a vida aí dos africanos. E a gente vai trazer essa correção aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras mão de obra e mercadoria. Aí vocês iam procurar no dicionário, tá? O significado e aqui a tia Diana traz uma sugestão para vocês, como a resposta da mão de obra, serviço, ação de trabalhar na construção de algo ou conjunto de assalariados. E mercadoria vem ser objeto de comércio, tá? Então, vocês façam aí, caso você não tenha encontrado. Na questão 2, escreva o nome dos locais em que os navios negreiros aportavam, né? Chegavam no porto pelo litoral brasileiro. Então, eram nos portos do Rio de Janeiro, né? Na conteúdo de vocês aí tem essa resposta, tá bom? No Porto do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão. Então, eram esses os 4 portos que os navios que traziam os escravos chegavam a ancorar, como a gente fala. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte o seu porão, que era onde os africanos escravizados eram trazidos. E depois, gente, vocês vão escrever como era a vida dos africanos dentro desses porões, tá? Então, vocês vão pintar essa parte, que era onde os negros eram trazidos. E aí, gente, a gente conversou na videoaula sobre isso, né? Até mostrei para vocês, falando, aliás. No livro também tem dizendo. A forma como eles vinham amontoados, né? Muitas vezes presos por correntes e sem se alimentar por vários dias, chegavam até a morrer. Lembra que eu falei isso? Então, vocês coloquem assim, tá bom? Vinham amontoados, muitos, em algumas vezes, vinham acorrentados e também passavam dias sem se alimentar. Podem colocar assim, tá bom? Página 97, né? A questão 4. Observe o mapa abaixo e escreva o nome das cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios. Mesmo nome da primeira questão, da outra questão, aliás. São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Descreva como era, onde se localizava o Porto Seguro dos escravizados fugidos, chamado de Quilombo dos Palmares. Como é que era esse local, gente? Aqui eu trago uma sugestão, tá? Localizado em Alagoas, o Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravizados fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, né? Produzindo tudo o que eles pensavam, inclusive manifestando as suas crenças, né, católicas. Aliás, as suas crenças eram lá onde eles viviam à vontade, felizes, alegres. Então, vocês vão só um pouco descrever como é que era esse local. A 5, complete a cruzadinha com as informações abaixo. Vocês vão seguir a dica, né? A, doença comum entre os escravizados. Aí vocês vão colocar que era o banzo, que no livro tem, tá? B, causa da morte de alguns escravizados era a solidão. Lembra que eles ficavam tinham saudade, né, do lugar deles e acabavam morrendo de tanta saudade. C, continente de onde vinham, né, de onde vieram os escravizados. Muito na cara, né, gente, que é a África. E a D, uma das cidades que recebiam os navios negreiros, que é Salvador. Vocês vão aí, várias cidades, né? Ó, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Aí vocês vão por eliminação aqui, até mesmo pelas letras que já tem, né? Então, é Salvador, tá? Então, é isso. Mais uma paginazinha, né? Acho que é a página. Eu nem lembro qual é a página, mas eu já sinalizei na agenda, então vocês já sabem aí, né? Relacione as colunas. Comida, 2, religião. 3, vocabulário. 4, dança. E 5, instrumento musical. A maracutaia, gente, ele é um vocabulário, tá? Ele faz parte de um vocabulário. A gente imagina que fosse um instrumento, né? Mas não é. Ou uma dança. O que é a dança? É o maracatu, que é o 4, é a dança.
O candomblé é uma religião, que é a crença deles, né? Dos africanos. O samba é também uma dança. O berimbau é um instrumento musical. E uma comida, café e quiabo. Os dois são comida. 2. Os saberes da medicina tradicional africana estão presentes em remédios caseiros feitos de ervas e raízes. Também, né, os hábitos como os rituais de reza para curar, né, que a gente conversou sobre isso. Então, vocês vão colocar aí, né, o nome. Aqui vocês vão colocar ervas medicinais e aqui a rezadeira. Vou colocar o nome, tá? Então, é isso. Bom, hoje, pessoal, nós, né, encerramos aqui a nossa correção. Nós vamos aqui prosseguir para a página seguinte de vocês, a página seguinte aí, que nós vamos conversar um pouco sobre as diferenças culturais no Brasil. Nós já conversamos anteriormente sobre a cultura, sobre a formação da cultura brasileira, quase a mesma coisa disso daqui. Nós vamos ver que isso se deu por diferentes lugares, porque cada lugar carrega a sua identidade. Então, logo, a nossa diferença cultural já se dá por aí. A gente já subentende que ninguém é igual a ninguém, cada região tem a sua própria cultura, portanto, as diferenças, né? Quando os colonizadores, os portugueses, chegaram aqui nas terras, né, do Brasil, eles encontraram uma cultura local própria, que era de quem, gente? Dos indígenas. Os indígenas já tinham toda uma cultura, todo um costume, a maneira de viver, a maneira de vestir-se, a linguagem, né, como eles viviam. Então, tudo isso, como é que eles faziam o trabalho, qual era a forma que eles trabalhavam, enfim. Tudo isso é a cultura de um lugar, a cultura de um povo. Então, quando os portugueses chegaram aqui, invadiram o nosso país, né, que eles não descobriram, não, eles invadiram mesmo. Já existia os índios, então já existia uma cultura, né? Mas aí, essa interação deles com os índios, depois de muita luta, tá, gente? Depois de muita luta mesmo, foi se criando aí as misturas, né, de povos. Logo, eles traziam também os africanos, que se misturaram também com os índios, e então ficou aquela mistura de etnias, portugueses, europeus, italianos, quem mais? Um monte de gente de outros países, juntamente com os escravos, juntamente com os índios. Então, formou aí uma miscigenação, né, que a gente chama de a mistura das etnias. E aí surgiu aí, né, gente, essa mistura aí. Surgiu o caboclo, que é a mistura do branco com o índio, que é a primeira transformação, digamos aqui, assim, o primeiro surgimento da miscigenação no Brasil, que é o caboclo, né, que foi a mistura do branco com o índio, né? Algum índio casou com o branco, e aí quando foi nascendo os filhos, foram chamados de caboclos, né? Que é o filho do índio com o branco. Bom, com o passar do tempo aí, né, nessa época já tinham os escravos, que eram os africanos, né? Então, várias transformações foram acontecendo e com a contribuição também de outros povos, como a gente vê aí no livro, japoneses, os judeus, os italianos também vieram para cá, enfim, foram construindo aí já uma identidade étnica e cultural e transformando aí num país diversificado em miscigenação, que é o que eu falei, né? Então, a cultura do povo brasileiro não é única, tá, gente? Seria única se tivesse sido só os índios que tivessem morado aqui. Então, os índios se casando com os outros índios, só existia nós, tudo índio. Mas nós somos uma mistura desses povos, dos índios, dos africanos e dos brancos. Nós somos uma mistura desses três. Então, herdamos tudo deles, né? Mas, assim, uma marca que, né, bem influente e influente mesmo, mais do que os próprios índios, são a marca dos africanos que deixaram pra gente, né? Na sua questão da crença, da dança, né? A gente vê muito pouco a cultura indígena sendo reproduzida, digamos assim, por nós, né? Mas se a gente parar para ver, nossas manifestações culturais, em sua maioria, é africana, né?
Então, dos indígenas, gente, nós herdamos os costumes de dormir em rede, como eu já falei lá naquele conteúdo. O costume da pesca, da caça, tudo isso nós herdamos dos índios, não dos africanos. Dos africanos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É que nós herdamos, deixa eu ver, a dança, a culinária, deixa eu ver mais, a crença, principalmente a crença e a dança, tá, gente? A gente pouco vê danças indígenas sendo reproduzidas, né, por nós, mas a dança africana, na nossa escola mesmo nós temos, né, gente? Nós temos a apresentação de forró, nós temos apresentações culturais mesmo, de outras danças típicas, né? Então, a gente tem muitas manifestações culturais que são herdadas aí dos africanos, né? A gente tem bastante, bastante mesmo. Então, eu vou passar um pouco aqui nessa imagem, você já tem no livro de vocês, para a gente só dar uma resumida e dar um final aqui para o nosso conteúdo. A diversidade cultural, gente, representa o conjunto das distintas culturas, né? Que existe em todo o planeta, trazendo para o Brasil essa cultura se compreende com um conjunto de costumes e tradições transmitida de geração em geração. Como elementos culturais representativos de um determinado povo, destaca-se, olha só, a língua, que é a nossa fala, né? Jeito de falar, formas, palavras que fazem parte do vocabulário, as crenças, os comportamentos, os valores, os costumes, principalmente os costumes, a religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre outras coisas, objetos, né, gente? A vestimenta, tem muita coisa que a gente herda aí, que fez parte aí dessa formação cultural do Brasil, né? Então, o que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, construídos, né? Que constituem essa cultura, né? Que compõem aí a sua identidade cultural. Falamos isso lá em patrimônios históricos, que a tia Diana falou, que um local ele se caracteriza pelas coisas que existem só naquele local. Exemplo disso, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem o Cristo Redentor, só tem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, é a identidade cultural do local, como também as manifestações culturais que só ocorrem naquele determinado lugar. Exemplo disso, o frevo, né, que só acontece no Recife. Nós não dançamos frevo aqui no Ceará. Então, é justamente isso, tá, gente? Que diferencia a nossa diferença, a diversidade, é isso, das culturas, são por elementos que os constituem, né? São as formas como essas culturas se manifestam em cada lugar, tá? Então, eu trago aí esse textinho aqui, esse pequeno resumo aqui, para vocês só dar uma lida, tá? Depois, então, é isso, tá, gente? Essa formação cultural, né, do Brasil, é justamente isso que a gente conversou. Foram vários povos, foram várias raças, então a gente foi construindo aí uma identidade, cada lugar foi tendo a sua identidade própria, chamamos de diversidade cultural. Bom, meus amores, é isso. A vida é um caminho longo onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina, todos os dias você aprende. Traga essa frase, gente, por quê? Porque todo dia eu estou aqui dando videoaula para vocês, mas eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, tá? Porque eu vejo em vocês assim um entusiasmo muito grande, um esforço para entender o que está sendo dito aqui. Então, assim, me cabe eu agradecer todos os dias a vocês por isso. Por vocês também não desistirem, tá? Não se desestimularem. As famílias de vocês que estão junto de vocês o tempo todo, né? Fazendo, ajudando nos TDs, ajudando nas tarefas, enfim. Tia Diana, não deu para mim fazer a atividade tal. Geralmente, às vezes, vocês me sinalizam na aula ao vivo. Não tem problema, meu amor. Assista a aula, faça depois. Eu sei como está sendo difícil esse momento para todos nós. Então, assim, né? O que eu quero finalizar com isso? Aqui? Esse momento, a gente tivemos que nos readaptar muito, né, gente? A tia Diana, vocês em casa. A tia Diana, para procurar uma maneira bem leve de passar conteúdo para vocês, para não ficar cansativo, não ficar muito longo. E vocês, de uma forma que, né, em casa, também se reajustando junto com a família, com a mamãe, com o papai, para também
né, ter o tempo de assistir a videoaula e entender o conteúdo, fazer essa associação do conceito com a prática, enfim, estamos conseguindo? Estamos, com bastante sucesso, tá? Então é isso, meus amores, queria assim, deixar bem essa mensagem no finalzinho aqui dessa aula, porque é muito importante. Quero ter vocês sempre junto comigo aqui. Nós já passamos por mais, né? Por mais. Estamos quase finalizando e vai dar tudo certo. Super beijos, abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula.